Então, homeschooling funciona ou não funciona? Hoje eu vou estar comentando sobre essa questão da criança não ir para a escola, né? Da criança ser educada em casa. Eu já vou logo dizendo que a minha vertente, a minha reflexão vai no sentido de dizer que não funciona, que o homeschooling, essa história da criança não ir para a escola, estudar em casa, sendo instruída pelos pais, não funciona. Se você concorda ou não concorda, deixe o seu comentário aí para mim, para a gente poder ir debatendo sobre isso. Vamos ao vídeo. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação. Espero que você esteja bem. Este é o canal sobre educação, com visão do professor que tem como objetivo escutar e entender você, assim como ajudar as pessoas a compreender melhor a situação e nuances de educação no Brasil e no mundo. Se você quer saber sobre temas atuais, se prepare para o canal que irá impactar a sua maneira de ver a educação. Então, se inscreve logo no canal para não perder nenhum vídeo. Então, basicamente, a escola existe para terceirizar a instrução do seu filho, né? Não confundir instrução com educação, né? Eu vou fazer um vídeo mais à frente sobre essa diferença sobre instrução e educação, mas basicamente o seu filho vai para a escola para ser instruído. Então você terceiriza essa questão da instrução do seu filho. E se você, já para o primeiro item se você não tem tempo para dedicar ao seu filho, no sentido de estar ali um tempo intenso com seu filho durante o dia todo, durante vários dias, esquece essa ideia de fazer com que o seu filho saia da escola ou tenha qualquer tipo de noção de homeschooling. A criança precisa de uma dedicação de um tempo considerável. E para mim, porque um dos motivos que o homeschooling não funciona é justamente isso. A gente no nosso mundo, no mundo atual, a gente está muito atarefado. Muitas das vezes o pai, a mãe, seja lá o responsável que esteja ali, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, e mesmo as pessoas que já têm uma determinada renda, né, uma renda que seja independente financeiramente, ele acaba precisando que é um tempo considerável de investir ele na criança, e acaba que às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou investir esse tempo na criança, mas eu poderia estar fazendo tal ou outra coisa, enfim, acaba precisando ter um equilíbrio, e nessa história acaba que o homeschooling vai por água abaixo. Um outro ponto considerável é que se você tiver mais de um filho, principalmente se esses filhos estiverem em idades diferentes, por exemplo, você tem um filho de 3 anos, um filho de 6 e um filho de 9, um filho de 11, ou essas idades são muito diferentes entre eles, né? Esquece também, porque como é que você vai pegar você sozinho, né, a mãe ou o pai, não interessa quem for, vai chegar e vai instruir 3 idades diferentes no mesmo espaço. É um pandemônio total. Não tem como interagir de forma com que todos eles estejam ali interessados e envolvidos com um assunto, se você está explicando um outro assunto totalmente diferente para o outro filho. Um outro item que faz com que eu discorde totalmente com relação ao homeschooling é a questão da emoção, né? Uma frase que é perfeita, que se encaixa nesse tema, que é a casa de ferreiro, espeto de pau. E para exemplificar isso, eu vou usar meu exemplo dentro de sala de aula, que eu passei alguns anos atrás. Trabalhei em uma escola que a escola fazia, os próprios alunos avaliavam os professores, né? E isso tem uns pontos positivos, tem uns pontos negativos, mas o exemplo que eu queria trazer é o exemplo dos alunos do 6º ano. O aluno do 6º ano, ele está aí na casa por volta dos 10, os mais novos 10, no máximo aí 12 anos, né? Dependendo como foi a progressão do aluno. Então, o que acontece? Esses alunos, eles estão entrando na adolescência, aquela fase cheia de emoção, o hormônio voando para tudo quanto é lado, e aí o que acontece é o seguinte, eu particularmente, eu não gosto de brigar com a turma, eu não gosto de dar esporro, de ser muito intenso com a turma, mas nesse dia em especial, a turma estava super agitada, super bagunçada, não sei eu não me lembro o que estava acontecendo, se eles tinham saído da aula de educação física ou se eles tinham saído do recreio, mas eles estavam super agitados e eu comecei a falar,
olha, vocês estão gritando demais, vocês estão agitados demais, vamos lá, vamos se acalmar mais um pouco, tal, não sei o que, aquela história toda. E aí, o que acontece? Depois de eu ter dado uma pressão neles, 5 minutos depois vem a coordenadora pedagógica com a avaliação. Você acredita que essa criança, né, esse adolescente, ele tenha condições de separar a emoção dele ter ficado chateado, de eu ter chamado a atenção dele e a razão de todo o trabalho de separar todo o trabalho que eu fiz anteriormente com eles, mostrando, fazendo com que eu tinha boas aulas, mostrando que eu tinha boas aulas, tal, e interagindo com eles, toda a minha interação, dificilmente eles conseguem separar essa questão. Óbvio que minha nota foi muito baixa nessa turma, nessas condições. E o que eu quero trazer para você de exemplo é o seguinte: pega o seu filho, vamos pegar um exemplo, pega o seu filho, você está educando ele em casa, né? E por algum motivo ele fez alguma bagunça, ou quebrou alguma coisa, ou então te desrespeitou e você colocou ele de castigo, por exemplo, ou então você tirou alguma determinada coisa dele, sei lá, o videogame, alguma situação desse tipo. E no próximo dia, ou então algumas horas depois, você vai tentar ter uma conversa legal com o seu filho, no sentido de falar assim: olha, filho, vamos aqui, vamos conversar sobre tal assunto, tal, não sei o quê. Você acredita que o seu filho vai ter a maturidade, ou vai ter a maturidade de separar esses dois pontos, ou seja, que ele está magoado com você ainda, mas que ele vai conversar com você sobre um determinado assunto totalmente diferente? Os adultos já não conseguem fazer isso, imagina a criança, né? A criança ainda está no processo de aprendizagem de dissolver essas emoções e separar, né, as duas coisas. Então, na hora que você brigar, ou então chamar a atenção dele, botar ele de castigo, e você depois quiser falar com ele sobre quiser ensinar para ele alguma determinada coisa, vai por água abaixo, porque a educação, né, a relação do professor e aluno, e aí pode ser no seu caso aí de pai e filho, que basicamente tem uma transferência, que o Freud explica isso, né? Dificilmente ele vai se conectar com o que você está falando, e isso vai fazer com que a sua tentativa de instrução, tentativa de educação vai por água abaixo. Um outro ponto que é super marcante nessa questão do homeschooling é a questão da existência da escola enquanto um fator econômico. Por que a escola existe? Porque a maioria da população mundial não tem o dinheiro suficiente para pagar mentores ou professores de todas as áreas para instruir o filho, né? E aí você pensa, vamos pensar, eu precisaria de uns 10 professores diferentes, 10 profissionais diferentes frequentando a sua casa para te ajudar a educar o seu filho, se não fosse, vamos dizer assim, se o modelo escola não existisse. Isso financeiramente é inviável. Então, a solução escola, enquanto modelo econômico, existe e é funcional, no sentido, olha, eu não tenho condições de instruir o meu filho adequadamente em casa, então eu divido esse custo com os outros pais para que o meu filho seja instruído. E aí, pensa em você nesse sentido, pensa na questão de quantos assuntos você precisa saber para que o seu filho seja instruído. É óbvio que tem a alternativa de você querer que o seu filho tenha uma educação mais alternativa, vamos falar assim, mais diferenciada. Você vai explicar ao seu filho, você vai ensinar o seu filho a ser mais espiritualizado, ou que ele tenha uma educação mais genérica, mais voltada para a formação do caráter dele, e que inclusive você pode até ensinar o seu filho a ser autodidata. Agora, a minha pergunta é: quando você ensina ele a ser autodidata, ou quando você está instruindo ele dentro de um determinado assunto, seja ele qual for, inclusive esses mais alternativos de espiritualidade, e ele tiver uma dúvida intensa, uma dúvida pesada, né, aquelas dúvidas que são profundas,
Quem é que vai responder essa pergunta para ele? Você vai ter condições de responder essa pergunta para ele? E pensa na parte de matemática, pensa numa parte de história, pensa numa parte de geografia, né? Que os ramos de conhecimento acabam se aprofundando muito. Você pode até ensinar, por exemplo, o seu filho a ser um empreendedor, né? Ele não está indo para a escola e não estaria indo para a escola no modelo de homeschooling, e você ensinar para ele a ser um empreendedor, a ser um administrador de empresa. Mas você tem que ser muito bom naquela área e você tem que ser muito conhecedor daquela área. Mas, como a gente sabe, o ser humano não é capaz atualmente de absorver, de conter todas as informações. Então, você não é o Google. Você não é o Google. Você não vai conseguir passar todas as informações para o seu filho. Esse é mais um item que eu acredito que detona a questão do homeschooling. Bem, o homeschooling pode dar certo? Sim, pode dar certo em casos específicos. Por que eu acredito que não funciona? Porque na grande maioria, na condição de vida atual, nessa rotina que a gente tem atualmente no mundo, é muito difícil que a maioria das famílias consigam agregar esse tipo de educação, consigam executar esse tipo de educação, porque você precisa de uma vertente, né, do que você gostaria de ensinar para o seu filho, e essa vertente exige de você determinados conhecimentos que muitas das vezes a gente não tem, e que o seu filho acabaria tendo uma dependência de um determinado assunto que você não tem como ensinar para ele, e além disso, do tempo de dedicação que você precisa dar para a criança ali naquele modelo. Sem falar também com relação à questão da emoção, porque como eu citei lá atrás, por exemplo, eu já dei aula para filhos de amigos meus que são professores, porque eles não conseguem atingir o filho da mesma forma, da mesma qualidade com que eles atingem os alunos dele dentro de sala de aula. Ou seja, a emoção está muito ligada aí nessa questão da educação do seu filho. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.